Vamos lá, gente. Falar da. A gente estava aqui durante o programa ontem, quando o Max trouxe a informação Breaking News de que o Flávio Dino inventou. Talvez na foto, desculpa. Talvez ele tá falando que na foto. Na foto. Tá. Não, mas o Miller, ele foi visitar. O Himmler, ele foi. Não, o Miller foi visitar o Himmler em 1937 na Alemanha. A gente deu aqui ontem no Conversa Timeline que o Flávio Dino, analisando uma DPF, né, sobre processos de municípios atingidos lá naquele desastre horrível de Mariana, né, em 2015. Então, municípios atingidos estão ainda, né, processando a empresa anglo-australiana, processos na Inglaterra. Isso estava na mão do Flávio Dino e, aproveitando-se dessa ADPF, ele foi lá e baixou uma norma louca, uma decisão maluca, que condena à morte, literalmente, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro brasileiro. Ele determinou que nenhuma empresa ou órgão com atuação no Brasil poderá aplicar restrições ou bloqueios com base em determinações unilaterais de outros países. É óbvio que é uma medida translocada para proteger o Alexandre de Moraes, de alguma forma, das sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da lei Magnitsky. E aí, como disse, o Flávio Dino se aproveitou dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental e que estava sendo uma ação movida ali pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, sobre essa litigância aí internacional em busca de reparos, né, de indenizações para municípios atingidos pelo desastre da barragem de Mariana em 2015. E é patética a decisão do Flávio Dino. Aí ele vem lá citando fortalecimento de ondas. Ele usou um negócio para tentar proteger o Alexandre de Moraes como se fosse possível, sem perceber, ou percebendo, mas nem aí, que ele está empurrando todos os bancos, todas as financeiras, todas as fintechs brasileiras para o caos, para a destruição completa, né? E aí ele ainda cita um fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas nações sobre outras, neocolonialismo, sanções e ameaças. E ele resolveu vedar o cancelamento de contas, contratos e transações bancárias em geral por determinação de Estado estrangeiro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Martin De Luca, advogado da plataforma Rumble, do grupo de mídia do Trump, sobre esse assunto. Essa é uma ordem absolutamente impossível de ser cumprida. E como é que estão os bancos e as financeiras brasileiras? Bom, se eu não cumprir as sanções, né, eu não vou poder ter negócios com os Estados Unidos. Eu vou sair do sistema financeiro global, vou sair do sistema SWIFT. Eu vou levar multas bilionárias, como o BNP Paribas, o maior banco francês, levou 8 bilhões e 900 milhões, ou o Ing Bank, da Holanda, 900 milhões de dólares de multa. Mas, ao mesmo tempo, se eu não cumpro as determinações de Flávio Dino, eu vou ser punido pelo STF. O que eu faço? É um absurdo completo, mas um absurdo completo. E os bancos estão perdidos, né? Eu estava lendo entrevistas de banqueiros, pessoal do mercado financeiro, dizendo que, olha, nós estamos encurralados, a gente não sabe o que fazer, né? E a situação é essa. A gente vai conversar com o Martin De Luca porque ele tem os exemplos todos do que aconteceu com 3 países especificamente, ele deve citar a Rússia, a China e o Irã, que implementaram medidas como essa, similares a essa do Flávio Dino. Viraram párias internacionais. O Brasil não resiste a mais essa. Então a gente precisa realmente ter uma reação a isso tudo, à altura, ou, Max, o Brasil vai pro buraco de vez e mais rápido do que a gente imaginava. Com certeza. E isso que o Dino tá fazendo é uma loucura sem tamanho, a ponto de colocarem assim, o Flávio Dino diz ter uma carta na manga. E aí, qual que é a carta na manga que ele tem? É porque se as coisas continuarem escalando, que eles é que estão escalando a situação, a gente vai congelar, né, vai bloquear ativos de empresas americanas no Brasil. Olha o nível de maluquice que a gente está vendo de pessoas que são autoridades e que, numa canetada, conseguem tomar decisões que influenciam o país inteiro. Ou seja, eles realmente acham
que as empresas americanas vão ficar tão preocupadas de ter ativos congelados no Brasil que vão brigar com o governo americano. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O óbvio aí é o seguinte, se você fizer isso com essas empresas americanas, elas vão fugir do Brasil. Elas vão sair do Brasil, elas vão fechar as operações delas no Brasil, gente. Olha o Brasil, ele é um mercado emergente. O Brasil é uma aposta a longo prazo que as empresas americanas fazem. Porque se o Brasil der certo, se a economia do Brasil crescer, daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente pode ter aí um mercado interessante. Então, quem estiver se posicionando antes vai ter, né, vantagem. É assim que se pensa em relação ao Brasil aqui nos Estados Unidos. E aí ele acha que realmente não, a nossa carta na manga se eles ainda assim obrigarem os bancos a bloquearem o Alexandre de Moraes ou pessoas, porque ele também já está pensando nele, né? Caso ele tomar uma sanção da ele catou a senha número 1 com força, tá ali agarrado com ela, não larga de jeito nenhum. O que é importante de dizer é que não há interferência americana na soberania nacional brasileira absolutamente. O que os Estados Unidos estão dizendo é o seguinte: esse senhor aqui, Alexandre de Moraes, ele é um violador de direitos humanos. Então, todas as empresas americanas, né, que prestarem serviço, tiverem contrato, tiverem algum tipo de parceria com esse senhor, podem ser punidas. Empresas brasileiras que têm negócios nos Estados Unidos querem continuar atuando no Brasil, querem continuar atuando, participando do sistema global financeiro. Então, filho, não é uma questão de interferência em lei brasileira e legislação brasileira. É os Estados Unidos dizendo: quer fazer negócio comigo, vai ter que jogar o meu jogo do jeito que é. Então, senão, vocês continuam aí e vocês não participam mais dos negócios americanos. Você não vai mais acessar o mercado americano. Então a gente vai impedir de você acessar o mercado brasileiro. Cara, enorme mercado brasileiro. Que piada, isso é uma piada, assim, rir para não chorar, porque quem vai sofrer mais vai ser o povo. Vão ser a própria classe empresarial brasileira, as pessoas que dependem hoje do mercado financeiro. Porque qual é a lógica, tá? Olha, é uma lógica burra. Mas a lógica deles, do Dino, Gilmar Mendes, Barroso, o próprio Alexandre de Moraes, é pensar o seguinte: não, o meu dinheiro vai estar sempre garantido. O meu salário, os meus penduricalhos vão estar sempre garantidos. Por quê? Eles estão pensando o seguinte: vem do governo brasileiro. Só que os caras não conseguem entender o que é economia. Eles não sabem o que é economia. Eles não sabem o que é economia. Eles não entendem que está tudo interligado. Que se o Brasil ficar isolado do mercado americano, quem vai perder muito é o Brasil. Eu já falei aqui, a relação comercial Brasil e Estados Unidos responde aí em torno de 2%, me parece. Algo nessa ordem de grandeza também do mercado americano. Então, assim, perder 2% para os Estados Unidos não é nada. Não é nada. É algo que facilmente você consegue realocar e compensar aquela perda. Em relação ao Brasil, não é assim. Eu mostrei aqui ontem a quantidade de investimentos que os Estados Unidos fez no Brasil em 2024. Gente, é quase 10% do PIB. São quase 300 bilhões de dólares em um único ano. Aí o que eu acho engraçado é a galera do mercado financeiro, a galera mais liberal, né, falando para a grande mídia, nas reportagens, falando assim: não, porque nos últimos 15 anos, os Estados Unidos ganhou 250 bilhões de dólares com o Brasil. 250 bilhões de dólares em 15 anos. É pouco. Mas é aquilo que eu falei. Por que os Estados Unidos faz isso? Porque ele está apostando no futuro. Ele está apostando no crescimento do mercado econômico brasileiro. Não é no agora. O agora é muito pouco. O agora, você vê que a conta nem fecha, né? Se em um ano os Estados Unidos investiu 270 bilhões no Brasil, né, e nos últimos 15 ele ganhou na balança, pela balança comercial, né, por relação comercial, um saldo positivo de 250 bilhões, né, em um ano ele investiu mais do que ele já tirou. Então, o Brasil ele tem que se colocar no seu lugar. A questão é: eu quero participar do mercado americano. E para fazer isso, eu tenho que seguir a regra do jogo. Porque eles é que têm as cartas. Até o pessoal estava falando:
a carta da manga do Dino. Aí mostra uma imagem, é uma carta colada numa manga. É isso, não tem carta na manga. Manga fruta? Entendeu? Não tem carta na manga, entendeu? O Brasil não tem. O Brasil já chega numa negociação com os Estados Unidos em desvantagem. Isso é extremamente lógico. Você não vai peitar a maior economia do mundo. Não faz o menor sentido. E aí agora o que o Dino fez foi complicar a vida dos bancos brasileiros, porque agora eles não sabem se eles sofrem a sanção americana ou se eles sofrem aí uma ação judiciária no Brasil. Na verdade, se ele for fazer as contas, talvez ele vai achar melhor tomar a multa no Brasil, porque o banco francês, que já burlou a lei Magnitsky, tomou uma multa de 9 bilhões de dólares. Tá? Não é brincadeira, não é brincadeira o que está acontecendo. Óbvio que não é automático, tá? Mas está muito claro que o Trump não está entrando nessa briga para perder. Então, se eles acham que eles vão ficar dobrando a aposta e o Trump vai recuar, para mim está muito claro que ele não vai fazer isso. E tem um detalhe, né? O Jornal Nacional, quando noticiou essa atitude circense do Rocambole do Inferno, ele noticiou com essa frase aqui que eu adorei. Dá para dar zoom ali? Bota a tela inteira aí, por favor. Jornal Nacional. Olha lá. Dino impede bancos de executarem ordens de governos estrangeiros sem autorização do Brasil. Beleza. Agora, olha ali. Em processo que não tem a ver com sanções impostas a Moraes, Dino vetou aplicações das restrições sem consulta prévia ao STF. O Jornal Nacional disse isso. Sem consulta prévia ao STF. Ou seja, o Jornal Nacional colocou bem claro: Trump, não mande o poste flamejante no meu rabo. Eu estou avisando a vocês que ele fez isso aqui da cabeça dele. Ele é louco. Porque é isso aqui. Se você diz assim, ele tomou uma decisão... olha que incrível. O Jornal Nacional falou duas coisas. Volta lá, por favor, produção. Isso é o Jornal Nacional. Falou duas coisas. Não tem nada a ver com a Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Sabe quando você fica com a bandeira, desesperado? Eles falaram isso? Ali, Coloca de novo aí, produção, por favor. Tela inteira, pra eu poder ler aqui. Olha ali, Em processo que não tem nada a ver. Não tem a ver. Originalmente não tem, realmente. Isso. Mas é óbvio que, isso não, foi... mas ele se aproveitou de algo que é essa questão sobre as indenizações e reparações para os municípios que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015. Ele pegou essa situação e usou para tentar ou para criar uma pseudo-proteção ao Alexandre de Moraes e a ele próprio em breve, né? Mas você entende que o Jornal Nacional colocasse em processo que não tem a ver com as sanções impostas da Moraes. Dino vetou aplicações das restrições sem consulta prévia ao STF. É o Jornal Nacional botando bandeirinha branca internacional para qualquer um que clicar no botão ali, traduzir para o inglês, translate into English. O cara tá ali lendo em português. Vou voltar a câmera aqui, obrigado, produção. E aí colocou a bandeirinha ali, É o Jornal Nacional levantando bandeirinha desesperado. Desesperado. Isso aí é aquele cara que tá levantando bandeirinha assim, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso, né? E nem os outros ministros, porque aqui dali, eu vou dizer para você, Lacombe pode comentar se eu tô exagerando. Para mim, isso aí foi o ministro da STF que falou assim: Jornal Nacional, avise que foi só ele que tomou essa decisão. Não, avise que foi só ele. Você mostrou. Sem consultar a gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. É o Jornal Nacional falando. Avisa lá a galera do Jornal Nacional, pelo amor de Deus, pra quando for noticiar isso aí, não pode falar que a gente tá no meio. Não pode dizer que foi o STF. Não, pelo amor de Deus, não fala que foi a corte toda, não. Isso aí é que nem aquele vídeo do Fux, né? Eu só queria deixar registrado. Como é que o Gilmar Mendes fala pra ele? Não, mas a gente aprecia a sua discordância, alguma coisa assim. Ele, não, mas eu só queria deixar registrado. Em inglês é just for the records. Literal. O Barroso fica revoltado. O Barroso vai lá e fecha o... Fecha o iPad. Eu não sei porque você tá fazendo essa confusão, porque isso é o normal da corte. Quando o voto é ganho, o relator muda e... Você só está encerrado. O que você está dizendo que você votou contra? E ele fechando
Irmão, dá pra ver a música de fundo ali, cara. Se é um seriado ou filme, O Itamar tem que fazer isso aí, né? cara, alguém tem que colocar AI, Botar uma cara. musiquinha. E depois tem que dar o zoom no Dino fazendo assim, ó, maluco. Agora, Eles estão desesperados. É isso que a imprensa tá escondendo. Que o STF não está mais aquele STF da risadinha, da piadinha. Vamos ver quem vai perder o visto. Acabou. não, me lembro daquela conversa de louco sobre a internet, lembra dessa? Eu lembro. Nossa, cada um sabia menos do que eu ali. Assim, eu sou um ignorante tecnológico, mas ali havia, sei lá, não sei quantos, 11 ignorantes. Não, esse Papo episódio... de botiquim, achando que sabia alguma coisa de internet. Eu, pelo menos, não sei e digo que não sei. Esse último episódio da Priscila... Pô, pelo amor de Deus, cara. Aquilo foi Não, ridículo, cara. Esse último episódio da Priscila Papo Rainha de do Deserto prova... Precisa. Não é esse o nome do filme? É, eu não vi, mas. Morreu até o ator, um dos atores morreu. Se né? tiver aí como botar a musiquinha depois. Mas esse último episódio da Priscila Rainha do Deserto no STF prova que eles estão com medo, eles não estão na situação confortável que eles estavam. Aí ontem, o que o Estadão publicou ontem? Foi ontem, foi Estadão, não foi? Eu mandei lá pra pauta. Que Eu quero os mostrar bancos... A resposta à manchete da CNN sobre o mesmo assunto que você trouxe, JN. Manda aí. Olha aqui. Não, vai lá em cima primeiro. Primeiro lá em cima. Aí, CNN Brasil. Dino barra validade de decisões estrangeiras no Brasil sem aval do STF, mais ou menos o que De novo. tá no J. Aí vem lá o ponta do jazz. De acordo com o entendimento atual do STF, nem as leis brasileiras têm validade no país. Exatamente. É isso. Mas ontem, teve um jornal ontem, eu quero pegar aqui, a gente jogou lá na pauta. Teve um jornal que já falou assim, ó, os bancos estão tentando descobrir o que vai fazer. Ó, apesar de Flávio Dino, foi você que mandou aí, Max? Os bancos brasileiros Sim, terão fui que eu, se fui eu. render à lei Magnífica do Jornal Globo. Bota na tela isso foi aí, de produção. hoje, pelo foi de amor hoje, de Deus. Lauro Jardim. Rapaz, o Martin De Luca não está respondendo. Já Tá, mandei mas o link de pra qualquer ele forma, aqui. tá aqui, ó. O Globo reconhecendo, a produção vai botar na tela aí, qualquer coisa eu faço um print aqui. O Globo reconhecendo que não tem como. Isso é impossível, não dá pra brincar dessa maneira. Aí, ó. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. Ou seja, o Dino, ele só tá jogando pra galera pra mostrar assim, não, a gente vai conseguir peitar isso aqui. Eles não têm mais o que fazer. Eles estão tomando decisões desastrosas, decisões que não têm efeito. E eu coloquei ontem no X algo, se vocês quiserem eu comento aqui, mas eu falei mais ou menos assim. Comunista sabe que banqueiro só serve para duas coisas. Ou para servir a agenda ou morrer. Então, se não tiver banqueiro morto, você pode ter certeza absoluta que eles não estão servindo a agenda. Ou o contrário, na verdade, né? Eles estão servindo a agenda. E eles não vão ceder. O que o comunismo brasileiro está fazendo é tentar pressionar o mercado financeiro para virar a chave. Qual que é o sonho do PT nesse exato momento? Colocar Dirceu como presidente da Câmara após as eleições de 2026, fazer com que o presidente do Senado esteja na mão deles em 2026, no caso de janeiro de 2027, né? Mas as eleições... Vamos pegar aqui, janeiro de 2027. Qual é o plano deles? O sonho deles? Dirceu, deputado federal, presidente da Câmara. Algum do Centrão lá como presidente do Senado, e aí fica como presidente do Congresso Nacional. Lula reeleito, ele vai querer fazer isso, Bolsonaro fora das eleições e implementar de vez a ditadura comunista no Brasil, fechando qualquer tipo de relações com os Estados Unidos, fazendo com que o brasileiro só use dois tipos de moeda, né? A moeda chinesa ou a russa. Que é o que ele tinha gente falando do Drex. Só que não vai rolar. Mas o problema todo é que você vai quebrar todos os bancos brasileiros. O Drex, o Marcos falou em janeiro. Né? Ninguém sobrevive fora do sistema global financeiro, fora... Cara, não tem como. Não, e outra coisa, né, Lacombe, porque, vamos explicar também, tem uma questão muito básica aí para o pessoal entender. Quando você tem uma moeda como o real, que é uma moeda fraca, que a qualquer momento ela pode dar uma desvalorização, né? Vocês lembram? A gente chegou a ter o real, se não me engano, a 6,20, né? Então, assim, agora ele já está subindo novamente, acho que estava 5,47 hoje de manhã, não sei quanto é que está agora. Mas a questão é, quando você tem uma moeda fraca, o banco, entendam bem isso, o banco ele não escolhe fazer transações em dólar porque ele gosta do Trump, porque ele gosta dos Estados Unidos, porque ele acha, né, a nota de dólar mais bonita. Não é isso, é porque é uma moeda mais estável. Então, a transação que eu fiz hoje, ela vai ter o mesmo valor amanhã.
e provavelmente ela vai ter um valor, se não mesmo, mas muito parecido com daqui a um mês. Então você tem uma estabilidade da moeda que te deixa mais tranquilo de você saber que você não está perdendo dinheiro com aquela transação. O Alan, ele tem uma brincadeira, desde que a gente chegou aqui, né, que o pessoal fala para ele, que o Alan pergunta assim, quanto que é? Aí a pessoa fala, é tanto. Aí ele, tá, em dólar? Não, em real. Aí o Alan pergunta assim, o real de quando? O real de quando? O Qual de dia? hoje ou da semana que vem, que já vai ser diferente. Né? Então, assim, é uma brincadeira, mas é realidade. Então, assim, os bancos, se eles tiverem que negociar em real, eles vão estar em extrema desvantagem. E outra coisa, o outro banco do outro país que estiver negociando com o banco brasileiro, ele pode simplesmente negar, falar, olha, em real eu não vou aceitar, yuan eu não vou aceitar, yuan, né? O russo, né? Rublo, né? Eu não vou aceitar. Eu só aceito se for em dólar. Então não adianta, se você sai do dólar, você entra numa área cinzenta da economia global que é muito difícil sobreviver. É extremamente difícil. É a situação que você tem hoje da Rússia, né? Que ela vai ter que negociar com a Índia na moeda da Índia, tem que negociar com a China em yuan. Ou seja, é uma situação extremamente difícil de aguentar. Então, o que o Dino fez é jogar os bancos brasileiros nessa situação. E aí você tem aquela colisão entre soberania jurídica e dependência econômica, como o Max falou. A Rússia passa por isso, a Venezuela passa por isso, o Irã também passa por isso. E o resultado de todos os países que inventaram as baboseiras como o Flávio Dino está inventando agora, eles foram jogados no isolamento total, né? Tiveram fuga de capital, colapso cambial, quer dizer, a moeda desvaloriza. Não tem como escapar. O Brasil não pode jogar com isso, não pode brincar com isso de maneira nenhuma. Imagina um país como o Brasil, que tem um judiciário, um STF, que muda as regras do jogo a todo momento. Então você já tem uma insegurança jurídica absurda. Um país protecionista, com uma burocracia tremenda, né? Um Estado pesado, que dificulta qualquer tipo de empreendimento, que dificulta a chegada de investidores estrangeiros. Você só aumenta a insegurança jurídica com algo desse tipo, né? Imagina quem é que vai investir no Brasil numa situação como essa. Não tem como. E tudo isso para quê? Para blindar Alexandre de Moraes, sancionado por violação de direitos humanos. É para isso que o Dino está arriscando um país inteiro. Não dá para a gente aceitar de maneira nenhuma. Então, o capital internacional corre de vez.